Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: timidez e introversão. Meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e vamos ao tema do vídeo para o vídeo não ficar muito longo, porque se eu demorar muito aqui já viu, né? Na introdução. Pessoal, é o seguinte, muita gente confunde timidez com introversão achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O tímido, ele teria total vontade de interagir, de, de socializar, de falar com as pessoas, só que ele trava. Ele tem vontade de viver isso. Ele não é aquela pessoa que não tem vontade, que fala assim, ai, ou não gosto, não quero. Não, ele tem vontade, mas ele tem pensamentos automáticos ali no momento que ele está em alguma situação que dão uma travada nele. E muito comum, assim, é muito comum mesmo o tímido pensar que as pessoas estão julgando ele, estão reparando nele, se ele tá agradando, se ele não tá agradando, se ele tá indo bem, se ele não tá indo bem. O tímido, ele tem um excesso de autocobrança. Ele tem uma tendência a ficar se avaliando, se ele tá sendo legal, se ele tá sendo isso, se ele tá sendo aquilo. Mas ele tem vontade de socializar e ele... O ideal é que ele faça tentativas, porque muitas vezes esses pensamentos não dominam ele. Ele vai ficando assim meio sem graça, meio tímidozinho, meio não sei o que, mas vai, entendeu? A timidez severa, que é uma timidez assim exagerada, aí sim, essa aí é que é ruim, porque essa daí pode vir fobia social, né? Nossos gatos, impressionante, eu ligo a câmera pra gravar o vídeo e os gatos começam a fazer um monte de maluquice. Então é assim, o tímido, ele, tudo bem, o tímido é uma forma de ser, não é patologia, não é problema psicológico, assim, o tímido não gosta de ser tímido, mas isso não é um problema, coisa assim, ai, tem que ir pra terapia porque é tímido, não. Até quando eu trabalhava com criança, atendendo criança, chegava lá com a criança meio tímida, eu falava assim, gente, mas é a personalidade da criança. Não existe isso, todo mundo tem que ser extrovertido, todo mundo tem que ser... não, entendeu? Isso é uma característica da personalidade, entendeu? O que seria do preto se não fosse o branco, do amarelo se não fosse azul, do dia se não fosse a noite, entendeu? As pessoas são diferentes, graças a Deus, que todo mundo fosse igual ia ser um porre, né? O problema é quando, eu vou sempre bater nessa tecla aqui nos meus vídeos, né? O problema é o exagero. Quando o troço está muito exagerado, ao ponto de paralisar a pessoa, eu sempre falo para meus pacientes, olha, quando é que você sabe que você tem que fazer terapia? Quando aquele problema você tem que chegar assim e se preocupar. Quando ele traz prejuízos para sua vida. Quando uma pessoa deixa de fazer uma coisa que ela quer fazer, que ela está com vontade de fazer, que seria muito legal que ela fizesse, mas algum pensamento, alguma questão psicológica paralisa a pessoa, é nessa hora que a pessoa pensa, pô, isso aí tá me atrapalhando, tá me causando um prejuízo na vida. Então, quando o paciente me conta, você acha certo, não sei o quê, você acha errado, não sei o quê, eu sempre falo, não existe o certo e o errado do modo geral. O que existe é o que te faz bem e o que te faz mal. Então, não adianta ninguém chegar e falar assim, é errado ser assim ou é certo ser assim. Não existe isso, porque é o que eu tô dizendo aqui. Gente, não repara não que eu cheguei da academia e tô gravando um vídeo com roupa de academia mesmo. O legal é vocês pensarem assim, poxa, eu tô procurando meu brilho aqui de boca, porque minha boca tá seca. Eu joguei aqui em algum lugar, não tô achando. Então, vamos lá. O tímido, tudo bem, beleza, ele enfrenta, ele faz algumas simulações e ele consegue transitar numa boa. O tímido patológico acaba caindo numa fobia social. Então vamos lá, a pessoa às vezes ela tem uma ansiedade muito grande em determinadas situações por causa da timidez dela. A timidez dela é causada porque ela tem pensamentos muito de autocobrança, se ela tá indo bem, se ela tá falando bem, se ela tá isso, se ela tá aquilo, se ela tá com... O tímido normalmente ele pode ficar meio rosado, assim, meio com a bochechinha vermelha. Aí se alguém repara que ele tá assim, ele começa a se travar todo porque ele não gosta de que percebam que ele tá tímido, porque ele não gosta de ser tímido. O problema maior, eu costumo falar para meus pacientes que o problema maior do tímido é que ele não gosta de ser tímido. Porque ser tímido não é uma coisa que as pessoas
que incomode as outras pessoas. Pelo contrário, as pessoas têm. Eu vou fazer um vídeo sobre o poder de ser tímido. O poder que tem a timidez. Porque as pessoas não têm noção. Como uma pessoa que às vezes ela tá assim meio tímida, meio envergonhada, até mulheres, tá, gente? Tô fazendo esse vídeo só pra homens, não. Meu canal é pra homens e mulheres. Aquela menina, aquela mulher mais tímida, não sei o quê. Nossa, os homens ficam super encantados. Eles preferem muito mais que aquela mulher que chega falando, gritando, não sei o quê. Eles gostam da tímida. Eles gostam. E as mulheres, elas também veem aquele cara ali, que ele não é o cara que sai falando com todas, não sei o quê. A mulher gosta de homem autoconfiante. Mas se ele tiver uma timidez controlada, aquela timidez que ele se sai bem ali, ele começa tímido, depois ele engata, isso também é atraente, tá? Porque as mulheres, elas falam demais. Então elas gostam de ser ouvidas. E esse homem tímido é um cara que de repente ele vai ser um cara que ele vai ouvi-la. Ele não é... Ele só é tímido, mas ele tem todas as capacidades, né? Ele consegue muito bem ler a mulher, falar, olha o que ela tá falando. Ele é muito observador. Os tímidos são muito observadores. Os tímidos, eles são pessoas que eles são muito conectados, eles conseguem perceber bem a outra pessoa, porque eles são bons ouvintes. E ser bom ouvinte é uma qualidade. Então, tímidos e tímidas que estão assistindo esse vídeo, comecem a repensar se é tão ruim assim, né? Porque não acho, não. A timidez patológica é que vira fobia social. E aí sim, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre fobia social para poder... Tem toda uma questão de dessensibilização sistemática, né? Que a pessoa simular situações para poder ela ir dessensibilizando. Cara, o gato acabou de dar um voo aqui. Mas a gente vocês têm que entender que fobia social não tem nada a ver com antissocial. Cuidado com essas nomenclaturas, porque antissocial tá mais pra uma... Cara, o gato tá muito engraçado. Tá mais pra uma psicopatia, ok? Então não tem nada a ver, gente. Timidez com psicopatia, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos falar essas coisas por aí, não. Agora, o introvertido, que todo mundo mistura muito, né? Ah, eu sou tímido, sou introvertido. Não, gente. O introvertido, ele não tem esses pensamentos que travam ele quando ele está socializando. Ele não tem problema nenhum em socializar, pelo contrário. O introvertido, quando ele está socializando, ele gosta, ele adora um pai. Eu sou introvertida. Por quê? A introversão, ela não tem nada a ver com socialização, com você se expor, com você estar falando em público, com você estar ali aparecendo, não tem nada a ver. A introversão é aquela pessoa que realmente ela gosta de curtir a própria companhia. Ela gosta de uma solidãozinha, entre aspas. Ela curte ficar com ela mesma, até no momentinho dela ali, ficar em casa, ficar sozinha. A pessoa conseguiria, de boa, morar sozinha e não tem problema nenhum, ela não sofre tanto. Claro, a gente sente solidão, a gente sente carência, tudo isso. Mas não é aquela pessoa que tem problema de socializar. Ela socializa bem, não tem problema nenhum. Chega lá, briga. Mas ela tem, assim, como é que eu vou dizer? Ela tem uma preferenciazinha em se curtir, em curtir seu tempo, em curtir seu momento. Ela com ela mesma. O introvertido, ele gosta desse momento dele. Se o introvertido tiver que ficar muito tempo tendo que ficar só socializando, e ele não tiver esse tempo pra ele, ele pode ficar um pouco estressado porque ele gosta de ter esse tempo dele, entendeu? Não é a mesma coisa que quando um homem tá com aqueles probleminha dele na cabeça, porreado, e ele quer ir pra caverna. Não é aquele cachê do nada dos homens, não é aquele lance do homem tá com problema na cabeça e querer ir pra caverna, não é isso. Porque mulheres são introvertidas, homens são introvertidos, criança, não tem nada a ver. O lance é que o introvertido, ele socializa bem, mas ele curte ficar sozinho, ele se curte, entendeu? Então, assim, é aquele cara ou aquela mulher que adora receber pessoas, não sei lá, mas chega uma hora que ela pensa assim, cansei, entendeu? Cansei pra minha casa, ficar quietinha.
Entendeu? Então, o introvertido, ele pode ser mal interpretado. Ele pode ser interpretado como alguém que não quer, que tem problema para socializar. E não é verdade, ele não tem. O tímido é que tem, porque o tímido é que fica com os pensamentos na cabeça. Ai, meu Deus, a gente chama isso na psicologia, na terapia cognitivo comportamental, de leitura de pensamento. Que é aquela pessoa que ela começa a pensar o que os outros estão pensando dela. O tímido tem isso, ok? Eu vou fazer um outro vídeo sobre fobia social, e porque eu tô sentindo que no meu canal tem muito mais homens que mulheres. Olha que engraçado, muito mais homens, né? Meu conteúdo não é direcionado para nenhum público assim, ou só homens ou só mulheres, né? Eu sou psicólogo, atendo todo mundo, eu gosto de atender homens e mulheres, não tenho nenhuma preferência, mas tem mais homens aqui, então acho legal trabalhar assim questões que vai atender, né? Vocês podem botar aqui nos comentários temas que vocês gostariam. Já tá na minha lista aqui dos vídeos que eu vou fazer: autoestima, né, as diferenças, a fobia social, que é uma coisa importante, né? Porque sabe o que acontece? Esse problema da timidez, a fobia social, atrapalha muito os homens a conseguir trabalho. Mulheres, elas conseguem até de repente ter profissões assim, tipo profissões de cuidar, né, de estética, ligadas à estética, ou até uma coisa assim de arquiteta, design de interiores. Ela consegue trabalhar em várias áreas mais femininas, porque a mulher não é muito cobrada pela autoconfiança. A mulher, ela pode ser um pouco mais recatada, ela pode ser mais um pouco envergonhadinha e tal. A timidez atrapalha muito os homens, porque atrapalha profissionalmente, né? A timidez exagerada, né, gente? E pode atrapalhar em algumas profissões, né? De repente o cara é advogado, ele vai ter que ir lá na frente falar em público. Dependendo da profissão, né? E vai ficar ruim pra ele. Se ele não treinar, se ele não fizer terapia, se ele não trabalhar essas questões. E profissionalmente, já viu, né? Mexe com a autoestima dos homens. Ai, a água espirrou no meu rosto. Então, eu acho que os homens, eles saem perdendo com essa coisa de chegar na mulher também, quando o cara é solteiro, quando o cara tá uma idade mais, sei lá, uma idade de correria, né? De trabalho, mais garotão, não sei o que, essa coisa de chegar em mulher, isso pode dar uma travada. Então eu sinto que os homens se incomodam mais de serem tímidos do que as mulheres. Até porque a mulher, ela consegue ficar um bom tempo na vida só na passiva, né? Então eu enfatizaria aqui nesse vídeo, se isso virar uma questão que deixa a pessoa muito ansiosa, né? Ansiosa, isso pode... A ansiedade muito exagerada pode virar um transtorno de ansiedade generalizado. A gente tem que ver se essa timidez também não está ligado a questões de perfeccionismo. Se a pessoa tiver questões muito perfeccionistas, e depois eu vou também fazer um vídeo sobre os tipos de perfeccionismo, a pessoa fica pior ainda, porque o perfeccionismo dela é que gera os pensamentos automáticos, que gera o sentimento de ficar tímido. E isso gera ansiedade, porque aí a pessoa tem dificuldade de socializar no trabalho, de socializar com mulheres, em sociedade, de modo geral, socializar. Então a pessoa, na verdade, ela tem que trabalhar na terapia uma questão de pensamentos sobre perfeccionismo. Ela é muito exigente com ela mesma. Outra coisa, a timidez, ela pode vir muito de modelos de parentais. Pai, mãe, isso pode ser uma coisa hereditária. Tem que ver como é que foi essa família de origem dessa pessoa. Ou então situações que ela passou na infância, no colégio, algum tipo de uma situação traumática, as experiências, né, que a pessoa teve na vida. Na terapia cognitivo comportamental, a gente trabalha bem essa coisa comportamental, assim, com técnicas de desensibilização sistemática. É muito interessante esse trabalho, ok? Vou terminar o vídeo aqui. Deixem os comentários, sugestões de vídeos. Se inscrevam no meu canal para ajudar o canal a crescer, e tá crescendo. E dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa, porque vocês são abundantes. Beijo, até o próximo vídeo.